Nós temos lido no começo do programa que ele veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. O que se havia perdido era realmente o ser humano. E o Senhor, amoroso que é, não deixou por isso. Enviou seu Filho amado para tomar conta deste assunto. Difícil, impossível para os homens. Porém, o Senhor Jesus Cristo obedeceu ao seu Pai Celestial, deixou o seu trono e veio a esse mundo realizar aquele sacrifício suficiente para que todo homem possa ser salvo. Por isso, ele hoje está procurando pessoas que compreendem, que têm consciência da sua incapacidade de ser salvo. A sua incapacidade, impossibilidade de habitar na presença de um Deus santo e justo que não pode tolerar pecado. Portanto, meus queridos, o homem não tem condição alguma de se aproximar de Deus, de habitar lá nos céus, no céu, na sua presença, por meio de suas próprias forças. Sabedor disso, Deus então envia seu Filho, o único que podia resolver esse problema. Os 10 mandamentos eram insuficientes. Toda a lei de Moisés foi incapaz de fazer isso. Então Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam condenados pela lei. E que então, realizando esse sacrifício perfeito, não fazendo caso da ignomínia, mas levando em conta a alegria que lhe estava proposta, a glória que lhe estava proposta. O Senhor Jesus Cristo foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, como diz a palavra de Deus. Eu quero dizer a você, meu querido ouvinte, que anos passados, 24 anos da minha vida se passaram sem ter consciência dessa verdade. Passei por um grande perigo durante esses 24 anos de incredulidade, de descaso à mensagem de Deus, de separação entre eu e Deus. Se eu tivesse morrido naquela época, eu hoje já estaria condenado. Irreversivelmente, não teria chance. Mas Deus, como é misericordioso, me alcançou misericórdia e enviou seu Filho para que tomasse sobre si o meu pecado, a minha iniquidade, e me concedesse gratuitamente pela fé nele a salvação da minha alma e a vida eterna. Eu me lembro, procurei muito tempo ser amigo de Deus. Eu não sabia nada a respeito desses evangelhos que temos hoje, porque na minha época, a religião que eu pertencia, era proibido ler a Bíblia. Olhem bem, era proibido
ficar sabendo da mensagem de Deus ao pecador. Tinha que ouvir aquelas mistificações, aquelas misturas, aqueles leite adulterado. Tinha que se alimentar daquilo. Mas graças a Deus, a sua mão poderosa me trouxe a uma pequena e humilde reunião ao seu nome, a qual um pregador humilde, agricultor, um roceiro, fez a pregação, explicou como a redenção foi realizada em prol do resgate das almas. E a minha estava pendente, a minha alma estava em condenação, a minha alma estava ainda longe de Deus. Naquela noite, era uma quarta-feira à noite, naquela reunião, eu fui esclarecido de que eu estava perdido, de que eu buscava entre os mortos aquele que vivia. Graças a Deus. E quando eu leio a passagem de Atos 16, aonde está escrito a conversão de Lídia, me faz lembrar do meu caso. O Senhor abriu o entendimento de Lídia para que entendesse as explicações do apóstolo Paulo. E assim também aconteceu comigo. Abriu o meu entendimento para que eu entendesse a mensagem que Ele, Deus, estava me fazendo ouvir através de um lavrador, através de um homem que tinha essa experiência de salvação e não tinha cursos teológicos. Não era um homem letrado, era um homem que tinha até dificuldade de leitura. Mas como isso não tem valor nenhum, quando Deus quer agir, Ele age segundo o seu poder e a sua sabedoria. E nós diz a palavra de Deus que ninguém pode se sobrepor à sabedoria que derrama dos lábios de um servo dele, quando dirigido pelo seu Santo Espírito. Eu não estou aqui criticando uma denominação e nem apontando uma outra. Estou apontando um nome que está acima de todo nome. E é diante deste nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus, Pai. Eu me recordo daquela vez, bem perfeitamente, que como eu comecei a mudar a minha linguagem, a minha forma de agir, a minha forma de me direcionar para o pai, para a mãe, para os meus irmãos. Era um dia ainda um pouco frio e eu estava me aquentando, já era hora, já estava em pé, já era hora de ir para o serviço. E o meu irmão, que já não existe mais aqui nesse mundo, ele me perguntou em voz bem baixinha, em língua italiana, porque somos de descendência italiana: você também vai ficar crente? Uma linguagem popular, mas não é bem assim. A gente não fica crente por querer. A gente recebe a mensagem que Deus envia, nos faz ouvir, dizendo que somos pecadores dignos da condenação ao inferno. Não há outra forma de anunciar a verdade sobre um pecador. O pecador corre a passos largos para a sua condenação. Não faz pergunta dependendo da sua religião, dependendo das suas obras, dependendo da sua conduta. Pelo contrário, Deus diz que o homem é um pecador e destituído está da glória de Deus. E na minha Bíblia diz: carece da glória de Deus, necessita,
precisa, está de mãos vazias, alguém tem que socorrê-lo. E esse alguém é Jesus Cristo, o Senhor. Ele me socorreu aquela vez e me preparou um novo caminho para que eu possa caminhar. É um caminho estreito, sim. Eu não posso levar bagagem nesse caminho. Eu devo me cuidar para passar por esse caminho. Eu preciso atender os seus ensinos para que eu possa trilhar firmemente, sem escorregão e sem desvio. Mas é seguro. Ele prometeu estar do meu lado. Ele prometeu estar comigo. E que, portanto, a sua palavra é valiosa. É segura. E é este caminho, é esta salvação, é este nome precioso que está acima de todo nome. É que eu estou aqui nessa tarde anunciando a você, meu prezado ouvinte, que para ti também tem lugar. Para ti também tem um sacrifício suficiente para a tua redenção. Basta você se convencer, se conscientizar que tu estás perdido sem poder se salvar sozinho. Você não pode fazer nada por ti. Você depende do amor de Deus, da sua graça, do seu Salvador, Jesus Cristo. Se você o aceitar, estará seguro, e salvo para sempre. Não fica dependendo de coisa alguma. Você estará sob os seus cuidados. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vós também a aperfeiçoar até aquele dia. Portanto, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós. Portanto, não é vós que começastes a boa obra. Não, é aquele que começou a boa obra em vós. Há de também concluí-la até aquele dia. A boa obra está sobre os cuidados de Cristo. Nós estamos salvos sobre os seus cuidados, sobre os seus direção, sobre o poder. Hebreus nós lemos que Ele é o nosso abrigo. E lá ainda tem uma palavra interessante: nós que já corremos para o abrigo. Corre, meu prezado ouvinte, para esse abrigo. Enquanto a porta desse abrigo está aberta, pode ser que não venhamos mais aqui falar sobre esta mensagem, porque não se sabe do dia de amanhã. Como disse Pedro: até que estou neste tabernáculo, farei o esforço de sempre trazer lembradas estas coisas. Porém, quando é que vamos sair daqui? Só Deus sabe. Portanto, ainda hoje a oportunidade está a teu dispor. Se tu creres em Cristo Jesus e o receberes como teu Salvador e Senhor, estarás salvo, sem depender de coisa alguma. Depois que tu estarás salvo, Ele prepara um novo caminho, Ele tem um novo caminho para que tu andes. Nesse novo caminho, você vai encontrar as suas orientações de se portar e de se conduzir aqui. Eu gostaria de dizer que os apóstolos Pedro e João tinham realizado um grande sinal, curando um homem doente que estava ali no templo. Se o templo resolvesse, esse homem estaria salvo, porque ele estava ali no templo. Não, o templo não resolve nada. O templo é um lugar onde as pessoas se reúnem, mas não traz salvação. Pode ser o templo mais bonito, o templo com torres mais altas possíveis, pode ser o mais bem decorado, pode ser o mais bem construído, pode ser o projeto mais belo, que mesmo assim não passa de um templo. Templo não é Salvador.
mas o Salvador salva as pessoas pelo seu sangue. E alguém poderia me perguntar, mas por que sangue agora? Porque a Bíblia declara que sem derramamento de sangue não há remissão. Há necessidade do sangue. E este sangue não pode ser qualquer sangue. Somente o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Se você, meu querido ouvinte, hoje aceitar esta mensagem de salvação, estará salvo pelo poder do sangue. Esses homens aqui que curaram esse coxo, esse paralítico, foram proibidos expressamente, nos diz a Bíblia Sagrada aqui, a não falarem mais desse nome. E nós lemos que os discípulos lhe disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O nome do Senhor Jesus Cristo, adorado por todos os seus redimidos e odiado pelos religiosos da sua época. E eu pergunto, qual é o lugar que esse nome precioso tem no coração do mundo religioso nos dias de hoje? É muito mais fácil falar de uma denominação religiosa do que do nome do Senhor Jesus Cristo. Um nome que as pessoas não gostam muito de proferir. Porque esse nome traz luz e esta luz ilumina o interior, a sua consciência, e a sua consciência é grave, está cheia de pecados, cheia de iniquidades. Por isso nós falamos no nome, o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nele há redenção. Olha aqui o que Isaías fala no capítulo 9 do seu livro. Diz assim: olhem bem, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vocês têm ouvido? Ele libertou essas pobres criaturas que estavam debaixo de um mandato, de uma escravidão, de um tirano. De um tirano. Quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Isto é que dali é que eu fui libertado, meu querido ouvinte. É desta situação eu fui retirado. E nos diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte da herança que nos cabe dos santos na luz. Ele nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não quis ler a
adiante aqui, mas aqui fala nesse capítulo 9 de Isaías sobre o reinado feliz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, reconciliado com o Pai, por meio dos seus méritos, eu tenho paz no meu coração, e essa paz eu quero comunicar a vocês, queridos ouvintes, a você que está me ouvindo. Olha o que João diz, o apóstolo João que estava presente quando curaram aquele paralítico lá na porta formosa do templo. Ele diz assim, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifesto. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Como é que agora homens, simplesmente por serem fanáticos, proibiriam os mensageiros de Cristo anunciarem as coisas que eles presenciaram e que ainda se operava através deles, por esse nome precioso? Queridos ouvintes, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, o Senhor. Não queres aceitá-lo ainda hoje para te escapar deste governo tirano que te mantém sob as suas unhas e garras, te conduzindo irreversivelmente para a tua perdição eterna? Não queres te entregar hoje, receber esse Salvador, esse resgatador, que tem o poder de te salvar e te conduzir para a eternidade? E então estarás para sempre salvo. Creia nessa mensagem. É o Senhor Jesus Cristo que está dizendo, é sobre os seus cuidados, é sobre a sua responsabilidade que estamos anunciando. Ele quer te salvar. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados.